Fica aqui meu registro. E se não fizer até segunda-feira, eu vou pedir de novo. E eu vou subindo um pouquinho o tom. Enquanto aqui na capital vivemos a incerteza dos próximos dias, nas cidades da região metropolitana as coisas estão bem mais definidas. Meu querido Lauro Lopes mostra pra gente agora como estão algumas cidades vizinhas aqui a BH. Na tela do alerta. Uma das primeiras cidades a flexibilizar a economia foi Lagoa Santa. O decreto municipal assinado em 28 de março permitiu a reabertura de bares, restaurantes e outros comércios não essenciais. A decisão gerou polêmica. Alexandre Calil anunciou o fechamento da capital para coletivos vindos da cidade. Dias depois, o prefeito do município vizinho voltou atrás. As portas baixaram novamente. Após 2 meses e novos decretos, Lagoa Santa reabriu de novo. Com medidas sanitárias, as atividades econômicas estão liberadas. Outra cidade que segue totalmente flexibilizada é Santa Luzia. Desde o dia 27 de abril, praticamente todos os segmentos da economia funcionam com normas de segurança. Já outros municípios da região metropolitana continuam com restrições. Setores com maior potencial de aglomeração seguem fechados. Em alguns casos, o plano de reabertura gradual foi alterado. Em Nova Lima, por exemplo, bares e restaurantes receberam muita gente no primeiro dia de liberação. Atualmente, apenas os restaurantes estão abertos sem vender bebidas alcoólicas para o consumo no local. Serviços essenciais não pararam de funcionar. Apesar de parte do comércio estar liberada, academias, cinemas, salões de festas, eventos e outras atividades do tipo seguem proibidas. O cenário é quase o mesmo em Contagem e Betim. A diferença é que nos municípios nem os restaurantes podem receber clientes. Vendas só mesmo pelo delivery. Aqui na capital, a situação também é parecida. A primeira etapa da flexibilização foi cumprida. Entre outros setores, salões de beleza, lojas de imóveis, de veículos e até shoppings populares reabriram as portas. Mas devido ao crescimento de casos da Covid-19, principalmente no interior de Minas, o prefeito Alexandre Calil recuou. A expectativa é pela retomada do plano, que segue paralisado. Nesta sexta-feira, o Comitê de Enfrentamento da Doença deve anunciar novidades em coletiva já marcada. Algo em comum em todos os casos, assim como no Estado, é a interrupção por tempo indeterminado das atividades escolares. Mas, afinal de contas, entre tantos decretos e decisões, qual é a opinião médica sobre a tão comentada flexibilização? É possível flexibilizar na medida em que eu vou fazer aquilo que é necessário. Eu não vou sair para bater perna na rua. Eu vou sair de casa quando eu realmente tenho necessidade. Então, eu vou fazer compra, eu vou ao meu trabalho que já foi liberado, porque essa questão da economia é uma questão muito difícil também, né? Então, eu acredito que sempre que o governo fala alguma coisa, ele está pesando muito essa tentativa de equilíbrio da vida da população. Mas a população tem que contribuir, porque senão a gente não consegue avançar. A infectologista também ressalta que, além da economia, os reflexos dessa pandemia podem causar impacto em outras áreas, como na própria saúde. Claro que se eu tenho uma consulta que é uma rotina, por exemplo, um médico que eu vou uma vez por ano para fazer um check-up, essa consulta ela pode e deve ser adiada. Mas se eu tenho alguma outra doença que precisa de um acompanhamento mais de perto, um câncer, uma neoplasia, um diabetes que está mais descontrolado, um problema de coração, essas pessoas precisam sim se atentar ao uso regular da medicação e precisam sim procurar o médico para que não descompensem dessas doenças que elas já têm e até prejudiquem mais ainda o seu estado de saúde. Meus amigos, é muito sério o que acabou de dizer essa infectologista. Trocando em miúdos, ela disse o seguinte: você não pode parar, abandonar o seu tratamento regular. Você que estava em vias, por exemplo, de fazer uma operação de catarata, que na opinião de alguns pode ser uma operação que pode esperar. Mas imagine que você tem deficiência e debilidade para poder se locomover em função da catarata. Aí você não vai morrer de Covid-19, mas se você cair porque não enxergou direito e bater a cabeça no chão e morrer de traumatismo craniano,
Foi por quê? Foi por causa da Covid, né? Porque você não pôde fazer a operação de catarata. O que a doutora está dizendo, e endosso cada uma das palavras dela, é que nós precisamos ser os nossos grandes críticos. Você critique-se a si. Diga assim, eu preciso ir na padaria buscar pão todos os dias? Se eu tiver um forninho elétrico em casa, o pão de ontem eu corto no meio, passo a manteiga, jogo no forninho e fica uma baita de uma torrada. Não precisa buscar pão quentinho todo dia, igual meu querido Daniel Fernandes faz. Né, Dani? Não, ele não vai não, já foi. Toda tarde eu ligo pro Daniel, o esposo de Isabela. Daniel, tô passando na padaria pra comer um pãozinho quentinho. Fiz! Daniel, não. Tô dizendo, tá entendendo? O que ela tá dizendo é, faça você a sua crítica. Faça você a sua crítica. Seja você a pessoa a coordenar a sua postura. Ontem, eu pedi à TV Alterosa, vai fazer essa matéria. Ontem, sai do meu apartamento, tava lá um gordinho como eu correndo. O bicho parecia até o Antifa. Máscara aqui, máscara de lá e tal, todo correndo. Meu filho, para aí. E foi. Tem noção do quanto de gás carbono que você está ingerindo? Não. Tem noção. Lembra de quando era pequenininho, estudava, volta, tira e põe, blá, blá, blá? Lembra? Pois é. Ele tirou a máscara e, rapaz, deve ser por isso, não que eu estou num cansaço.